Um teminha maravilhoso que está no capítulo 27, item 5, 6, 7 e 8. E nós vamos lá buscar uma informação que Kardec pega de São Marcos. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Veja que interessante. À primeira vista, a gente pensa e imagina que tudo o que nós pedirmos para a providência divina, ela estará absolutamente pronta para nos favorecer. Qualquer coisa seria para nós assim algo inimaginável pensar que Deus nos daria tudo o que nós pedíssemos. Aí o nosso querido Kardec vem falando para a gente, mostrando para a gente que realmente existem muitas coisas que a providência não pode nos favorecer. Obviamente que não pode nos favorecer. Vejam, quando nós temos os nossos filhos e os nossos netos, muitas vezes eles nos pedem coisas que nós não podemos ajudá-los. Eu me lembro com muita clareza, na idade ainda menor, na infância, que pedia assim, insistentemente uma bicicleta para os meus pais. Mas pela prudência que eles tinham e pela responsabilidade em minha vida, obviamente eles não podiam me oferecer aquela bicicleta, porque não morava no lugar adequado. E isso não significa que eles tivessem menos amor por mim, não é mesmo? Mas a ideia que se tem é que tudo que se possa pedir, a criação e os benfeitores possam nos ajudar. Bom, existem coisas que não podem ser modificadas, obviamente. Mas aqui nós vamos ver aquela teoria do relógio, acho que todos devem se lembrar um pouquinho, que nós podemos atrasar ou adiantar os ponteiros de um relógio sem interferir no seu mecanismo. Então isso é uma coisa que já dá para a gente uma certa noção de que existem coisas que a providência realmente pode adiantar ou atrasar, não é mesmo? Então, algumas vezes temos compromissos graves, sérios para determinadas diretrizes, mas a providência divina pode adiantar ou pode atrasar, sem que o mecanismo seja alterado. E ele continua dizendo para a gente isso, né? Que nós temos a inteligência, nós temos a maior parte de todas as ferramentas que precisamos para aquilo que nós estamos solicitando, estamos pedindo. Então, muitas vezes a gente pede a saúde que nos foi comprometida, não é? Aquela coisa de a gente estar ali com aquele estômago fervendo, com aquela coisa nos incomodando. Mas nós sabemos com muita clareza que isso nós já podemos fazer por nós mesmos. Nós já podemos procurar caminhos para nos tranquilizar, confiar mais na providência divina, não se irritar tanto, não ser aquela pessoa irascível. Isso vai ajudar bastante a nossa necessidade. Mas o que normalmente nós queremos, alguma coisa que seja assim extremamente eficiente, extremamente eficaz, alguma coisa que resolva. Eu me lembro também com clareza que na minha adolescência eu tinha ali familiares que ficavam assim o tempo todo procurando médicos, especialistas, coisas assim, para receber um remédio que pudesse resolver de uma vez por toda aquele problema que ele tinha. Então nós queremos alguma coisa que está de fora para dentro, quando na maioria das vezes nós podemos e devemos e precisamos investir de dentro para fora. E também nós precisamos investir no entendimento daquilo que está nos incomodando por fora. Essa é uma questão que é importante para todos nós, porque se nós tratarmos o assunto como se tudo que estivesse fora pudesse nos favorecer, então nós estaríamos assim meio que em jogo com a nossa fé, com o nosso entendimento com as coisas maiores da vida, não é? Bom, a maior eficiência para a nossa prece nós temos naquela situação que ele nos fala aqui com muita clareza. Ele diz que nós precisamos, primeiro, ter confiança e coragem naquilo que estamos pedindo, ter paciência e ter resignação naquilo que estamos buscando, porque muitas vezes nós só vamos entender que não podemos alcançar tempos, anos e encarnação depois. Então, às vezes a gente pensa que não conseguiu alcançar aquilo, que fomos esquecidos, qualquer coisa assim, mas no futuro nós vamos perceber
que aquilo nós não podíamos ter recebido, não podíamos ter alcançado. Então, às vezes, um problema de saúde, veja, um problema de saúde surge para a gente para nos socorrer de alguma coisa que nós podemos e devemos evitar e sair. Então, é importantíssimo para todos nós que nós tenhamos absolutamente a confiança, a coragem, a resignação, porque isso vai nos dar a força para entender se podemos ou não podemos alcançar aquilo que estamos buscando. Porque quando a gente busca alguma coisa para nos ajudar, tanto na paciência quanto na confiança, obviamente nós seremos atendidos. Existe uma poesia da Alta de Souza muito interessante, que ela diz mais ou menos assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Veja que coisa interessante. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. E ela continua dizendo: volve o seu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te iluminas na mensagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz no coração. Então daí nós podemos concluir: a gente pede por aqui, não é mesmo? Mas recebe por aqui, olha só. É importante nós termos isso em mente, porque na maioria das vezes as nossas preces não serão atendidas da forma cognitiva que nós podemos imaginar. Muitas vezes elas serão atendidas de uma forma emocional, de uma forma em que a gente possa aplicar o sentimento para a nossa própria melhoria. E aí Kardec termina essa mensagem, interessantíssima mensagem, dizendo para a gente aquele exemplo do senhor que estava perdido no deserto. Então, se ele é uma pessoa de fé, ele vai, no final do trajeto, vai ir para uma direção e vai dizer assim: bom, eu recebi uma ajuda divina, fui inspirado a ir nessa direção. Se ele não é um homem de fé, ele vai pensar assim: nossa, mas que bons pensamentos eu tive, né, de vir nessa direção e encontrar o oásis aonde eu precisava sedentar a minha sede, aonde eu precisava tomar a água que eu estava quase morrendo. Então, a ideia básica é essa: confiemos, estejamos certos de que seremos atendidos, mas muitas vezes não no nosso tempo, no tempo que nos será designado. Isso é de muita importância, isso é muito importante para nós, porque do contrário, a gente se volta, né, um pouquinho assim, contra essas leis. Poxa, eu estou pedindo, mas as minhas preces não são atendidas, meu Deus do céu, né? E aí a gente perde a paciência, perde a confiança, perde a fé, perde a coragem, e aí nós perdemos tudo que pode tornar a nossa prece eficiente. Lá na mensagem do Kardec, a gente vai ver que o Tobias, né, que foi o anjo que orientou aquela parábolazinha do Kardec, ele só se fez conhecer depois, porque senão o que ia acontecer? A gente ia perder o nosso mérito, porque nós já temos tantas coisas juntos da gente que a gente já pode usar, não é? A gente pode usar as nossas mãos, o melhor e maior mecanismo que existe na Terra, a nossa inteligência, que a gente não tem nem como qualificá-la, os nossos braços, as nossas pernas, todos os recursos que nós temos. Então, é preciso aprendermos a confiar, trabalhar e confiar e saber esperar, porque no dia aprazionado para todos nós, no dia observado a todos nós, nós obviamente seremos atendidos. Será que cada um de nós não tem uma historinha pessoal para contar, pensando: puxa vida, olha, no que fui atendido, nem imaginei que isso aconteceria neste momento, nesta hora, não é? Desta forma. A gente às vezes não consegue imaginar como que a providência divina vai atuar, mas se a gente operar, se a gente trabalhar, se a gente continuar confiando, as coisas continuarão acontecendo
sempre em nosso favor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos nunca esquecer. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas sim, no espaço ilimitado. Pensemos nisso e nunca deixemos de confiar.